E se eu te dissesse que a Bíblia apenas resumiu uma das histórias mais assustadoras da antiguidade? Em apenas alguns versículos do livro do Gênesis, encontramos uma menção rápida a seres gigantescos chamados Nefilins. O texto é curto, misterioso, quase enigmático, como se estivéssemos olhando para fragmentos de uma história muito maior. Uma história que alguém, em algum momento, decidiu não contar por completo. Mas existe um antigo livro judaico que afirma revelar o que ficou de fora. Um livro proibido por alguns, ignorado por outros, mas conhecido e respeitado por diversos povos da antiguidade. O nome dele é Livro de Enoque. E hoje vamos abrir esse livro, versículo por versículo, e ler o que ele diz sobre um mundo que existiu antes do dilúvio. Um mundo dominado por gigantes, anjos caídos e uma violência tão absoluta que, segundo o texto, só havia uma solução possível: apagar tudo e começar de novo. Tudo começa no capítulo 6 de Gênesis. São apenas 4 versículos, e esse número já deveria nos chamar a atenção. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres. Dessas uniões nasceram os Nefilins, descritos como os poderosos do passado, homens de renome. E pronto, a Bíblia segue em frente. Não explica quem eram os filhos de Deus, não descreve o que os Nefilins fizeram, não diz quanto tempo reinaram. Por quê? Estudiosos levantam 2 hipóteses. A primeira, o autor de Gênesis pressupôs que os leitores da época já conheciam a história completa. Então, não havia necessidade de explicar. A segunda, mais perturbadora, o texto foi deliberadamente condensado e os detalhes mais sombrios foram deixados de fora. O que sabemos é que logo depois dessa menção, Deus observa a terra e a encontra corrompida e cheia de violência. Tão corrompida que decide destruí-la com um dilúvio. A pergunta que Gênesis não responde é: o que exatamente aconteceu nesse intervalo? Para encontrar a resposta, precisamos ir a um texto que quase desapareceu da história. O livro de Enoque é uma obra judaica escrita provavelmente entre os séculos 3 e 1 antes de Cristo, mas que afirma transmitir revelações de Enoque, o bisavô de Noé, um dos únicos personagens do Gênesis descrito como alguém que andou com Deus e não morreu, simplesmente desapareceu. Por séculos, o livro de Enoque foi lido e respeitado. Ele é citado dentro da própria Bíblia, na Epístola de Judas, no Novo Testamento. A comunidade de Qumran, responsável pelos famosos manuscritos do Mar Morto, guardou múltiplas cópias do texto. A Igreja Etíope o considera parte do cânon sagrado até hoje. Mas a grande maioria das igrejas cristãs e do judaísmo rabínico o rejeitou. Ele foi classificado como apócrifo, um texto que ficou de fora das escrituras oficiais. Por quê? Os motivos são debatidos até hoje. Alguns estudiosos acreditam que o conteúdo era perturbador demais. Outros, que era teologicamente incompatível com a narrativa que a liderança religiosa queria consolidar. O fato é que durante séculos o texto foi considerado perdido no Ocidente, até que, no século XVIII, o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias completas da Etiópia. O mundo redescobriu o que havia sido esquecido. E o que esse livro diz? Ele começa nomeando os filhos de Deus de Gênesis. Segundo Enoque, eles eram anjos e tinham um nome: os vigilantes. 200 deles desceram ao Monte Hermon, uma montanha real que existe até hoje, na fronteira entre o Líbano e a Síria. Lá, eles fizeram um pacto entre si, um juramento de que seguiriam em frente com seu plano, independentemente das consequências. O plano era simples e proibido: tomar mulheres humanas como esposas. O líder desse grupo se chamava Semiasa, mas o livro de Enoque dá atenção especial a outro vigilante, Azazel, que teria ido além.
Azazel ensinou aos humanos a arte da guerra, como forjar espadas, escudos e armaduras. Ensinou às mulheres o uso de ornamentos, cosméticos e técnicas de sedução. E ensinou ainda o conhecimento de raízes, plantas e suas propriedades, incluindo venenos. O texto é explícito. Azazel corrompeu a terra. Dessas uniões entre os vigilantes e as mulheres humanas nasceram os Nefilins. E segundo Enoque, eles não eram apenas grandes, eram gigantescos. O texto menciona alturas impossíveis para seres físicos, o que levou alguns leitores ao longo da história a interpretar os números de forma simbólica e outros a tomá-los ao pé da letra. O que acontece a seguir é onde o texto fica verdadeiramente sombrio. Os Nefilins cresceram, e com eles o apetite por consumo e violência. O livro de Enoque descreve uma sequência de eventos que lembra um colapso civilizatório. Primeiro, os gigantes consumiram toda a produção dos homens. Colheitas, animais, tudo o que havia sido cultivado e criado. Quando os recursos acabaram, voltaram-se uns contra os outros e contra os próprios humanos. O texto usa uma palavra específica. Eles beberam o sangue dos homens. A terra, segundo Enoque, tornou-se um lugar onde a humanidade não era mais o topo da cadeia, era a presa. É nesse ponto que 4 anjos, Miguel, Saraquiel, Rafael e Gabriel, ouvem os gritos que sobem da terra. O texto diz que as vozes dos mortos chegaram até o céu, pedindo justiça. E é aí que algo muda. Rafael recebe uma ordem: acorrentar Azazel. Miguel recebe outra: prender Semiasa e os outros vigilantes. Gabriel recebe uma terceira: destruir os filhos dos vigilantes, os Nefilins, fazendo com que se voltem uns contra os outros em guerra. E então vem a ordem final, dada diretamente ao único homem considerado justo naquele mundo, a Noé. Aqui está o ponto que o livro de Enoque deixa explícito, e que Gênesis apenas insinua. O dilúvio não foi apenas uma punição pela maldade humana em geral. Segundo Enoque, foi uma operação de limpeza, uma resposta direta e cirúrgica à contaminação que os vigilantes trouxeram ao mundo. Os gigantes precisavam ser eliminados. A corrupção de Azazel precisava ser apagada. E o conhecimento proibido que havia sido ensinado, a guerra, o veneno, a sedução como arma, precisava ser enterrado debaixo das águas. Noé foi preservado porque na linguagem do texto era puro em sua geração, uma expressão que alguns estudiosos interpretam como pureza moral e outros como algo mais literal. Ele não havia sido contaminado pela linhagem dos vigilantes. O dilúvio, segundo essa leitura, não foi o fim da história humana, foi o reinício dela. Mas aqui está onde a história deixa de ser apenas texto antigo. Em diferentes partes do mundo, da América do Sul ao Oriente Médio, do Mediterrâneo ao interior da América do Norte, foram encontrados esqueletos de proporções que não se encaixam no padrão humano conhecido, ossos longos demais, crânios com estruturas incomuns, restos que, quando analisados, geram mais perguntas do que respostas. Alguns desses achados foram documentados, catalogados e depois silenciosamente retirados de circulação. E hoje, com o avanço da biologia sintética e da engenharia genética, com cientistas já discutindo abertamente a possibilidade de recriar espécies extintas a partir de material genético preservado, uma pergunta começa a surgir em laboratórios e fóruns acadêmicos que poucos têm coragem de fazer em voz alta. E se os ossos ainda carregassem informação suficiente? E se o que foi enterrado pelas águas do dilúvio pudesse ser desenterrado pela ciência? O livro de Enoque sobreviveu a milênios de silêncio, proibições e esquecimento. As ossadas sobreviveram ao tempo. E agora a tecnologia chegou a um ponto que nossos ancestrais jamais imaginaram. Se você achou que essa história terminava com o dilúvio, você está muito enganado. Salva esse vídeo.
Porque no próximo, vamos entrar nos achados arqueológicos que o mundo oficial prefere não discutir e no que a ciência moderna já sabe, mas ainda não está pronta para admitir. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Não pelo algoritmo, mas porque o que vem a seguir é o tipo de conteúdo que plataformas estão cada vez mais relutantes em deixar circular. A história não acabou. Ela está só começando.